Muito bem, continuando com a nossa aula sobre energia e trabalho. Neste vídeo eu vou falar sobre energia potencial e conservação de energia, certo? E forças conservativas. Muito bem, no vídeo passado a gente aprendeu sobre o teorema trabalho-energia cinética, que é escrito dessa forma: o trabalho é igual à variação da energia cinética. Você pode pegar essa equação e escrever dessa forma: energia cinética no ponto final igual à energia cinética no ponto inicial mais o trabalho. Como é que você interpreta isso? Suponha que você tenha uma partícula com uma energia cinética constante, certo? Para que essa energia cinética dessa partícula aumente, você precisa fornecer energia para ela, certo? E essa quantidade de energia que você precisa fornecer para ela sair de uma energia cinética inicial para uma energia cinética final é exatamente esse trabalho. Se essa partícula tiver uma massa constante, a energia cinética, essa variação só depende da velocidade. Então você pode imaginar um gráfico dessa forma, onde até um instante de tempo t1 a velocidade dessa partícula é constante, portanto ele tem uma energia cinética constante, né, inicial, e você de alguma forma você fornece energia, por exemplo, aplicando uma força. Então, quando essa partícula tem uma velocidade constante, obviamente não tem força resultante sobre ela, e você, nesse instante T1, você fornece energia através da realização de trabalho, aplicando uma força, e o que acontece é que ela aumenta, né, sua velocidade, portanto sua energia cinética. Quando você retira essa força que está realizando o trabalho, aí ela passa, essa partícula que inicialmente estava com velocidade VI, passou a ter uma velocidade VF, portanto tinha uma energia cinética inicial e depois passou a ter uma energia cinética final. A diferença dessas energias é igual ao trabalho fornecido. Então você pode interpretar essa transferência de energia através da realização do trabalho dessa forma, através dessa equação do teorema trabalho-energia cinética. Bom, aqui que a gente vai fazer é uma outra abordagem para resolver essa equação a equação integral do trabalho, certo? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai usar ainda aquele teorema, lembra do teorema fundamental do cálculo, que diz que quando você tem uma integral cujo integrando é uma derivada de uma função, e desde que a derivada seja numa variável e a integral na mesma variável, certo? Essas operações integral e derivada se cancelam, de tal forma que você tem a própria função como resposta. Então você na prática está resolvendo a derivada integral automaticamente, né? E sem necessariamente conhecer a própria função. Por isso que deixa eu escrever aqui. Por isso que o teorema fundamental do cálculo é tão importante, né? Teorema fundamental Então, quando você tem uma derivada de uma função f em relação a x, esse x aqui é uma variável qualquer, pode ser y, t, né, e integra isso em relação a x, e é uma integral definida de um ponto 1 a um ponto 2, certo? O resultado disso é a própria função f. Só que é a função f calculada, né, no ponto 2, em x igual a x2, né, menos a função f no ponto x1, uma variação do valor dessa função. O que acontece? Sempre que você tem isso, você resolveu essa derivada e essa integral sem precisar conhecer a função f, certo?
Na realidade, a única coisa que você precisa saber aqui é o valor da função em x1 e o valor da função em x2. Você não precisa saber nada dessa função entre o ponto x1 e o ponto x2. Você não precisa saber se ela oscila, se ela cresce linearmente, certo? Você só precisa saber desses dois pontos, dado um ponto inicial e um ponto final, que eu estou chamando de 1 e 2 aqui. Muito bem, voltando aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai supor que existe uma função u, uma função escalar, que eu estou chamando de u, né? É uma função do espaço, de tal forma que a força aqui, certo, seja igual, obedeça essa relação. O negativo da derivada dessa função seja igual a essa força. Então, em alguns casos isso é verdade, para algumas forças é possível definir uma função u de tal forma que essa relação seja verdadeira, em outros casos não, vou falar isso mais no final do vídeo, certo? Então, por hora, vamos supor que isso seja verdade, certo? O sinal negativo, já eu explico por quê, mas por enquanto, no meu argumento, a única coisa que eu quero é escrever essa integral como uma derivada de uma função, porque eu quero usar o teorema fundamental do cálculo para resolver isso, sem precisar conhecer a função e sem precisar derivar e integrar essa função. Então, a princípio eu não precisaria desse sinal negativo, mas eu vou deixar o sinal negativo e ele vai ser importante e vai ficar claro a importância desse sinal já. Então, ele aparece aqui. Então, o que acontece? Então, a gente tem essa integral. E usando o teorema do cálculo, esse menos aqui é esse menos dessa fórmula que eu estou usando, certo? Usando esse teorema fundamental do cálculo, essa integral de uma derivada vai ser a função u no ponto 2, que é um ponto final, menos a função no ponto inicial, que eu estou chamando de 1, certo? Isso aqui é um delta u. E aí a conclusão que eu chego é que o trabalho é igual a menos a variação de u, certo? Desde que u satisfaça essa relação com a força aplicada, certo? Então, força igual a menos a derivada de u. Muito bem, estou usando o teorema do cálculo. E aí o que acontece? Quando isso aqui é verdade, o W só depende do ponto 1 e do ponto 2, como a gente acabou de ver no teorema fundamental do cálculo. Você resolve uma integral cujo o integrando é uma derivada de uma função, conhecendo apenas dois pontos, os pontos iniciais e finais daquela função. A gente não entende, a gente não conhece os valores intermediários dessa função. Aqui, essa integral que eu estou resolvendo usando esse teorema fundamental do cálculo é o trabalho. Então, o que significa dizer que o trabalho só depende desses pontos 1 e 2, ele não depende da trajetória. Quando essa relação entre força e é verdadeira, quando existe uma função escalar de tal forma que o negativo da derivada dessa é igual à força, que eu supondo que a gente conheça a força, a gente vai atrás dessa função escalar que eu estou chamando de u. Veja bem, se o trabalho só depende dos pontos 1 e 2, se você faz se você faz o 2 conhecer com 1, ou seja, integra de 1 a 1, e essa integral pode ser integral numa trajetória fechada, certo? Então, supondo que você sai de um ponto 1 aqui, 1 e 2 são pontos no espaço, certo? Aí aqui 1.2, você pode ir de várias formas, saindo de 1 até chegar no ponto 2. Então você pode ir de uma forma linear, você pode ir fazendo curva, várias curvas inclusive, certo? Então suponha que essas trajetórias sejam trajetórias percorridas por uma partícula devido à ação de alguma força, certo? Resultante. E suponha que ela
tem todas essas possibilidades de trajetória. Se essas forças forem obedecerem àquela relação, isso significa dizer que o trabalho não depende da trajetória, só depende do ponto final e inicial. Ok? Então, se você volta, vamos supor que você considere aqui uma trajetória fechada. Eu volto para o ponto inicial, ou seja, o 2 é igual a 1, né? Se você é uma trajetória fechada, o que acontece numa trajetória fechada é que o trabalho é zero. Certo? Então daqui já dá para perceber que nem sempre existe alguns tipos de força de que não vão satisfazer aquela relação da força com aquela função U, porque a gente pode elencar alguns exemplos de força, eu vou fazer isso mais à frente, onde mesmo numa trajetória fechada, o trabalho vai ser diferente de zero. Muito bem, voltando aqui, então o que foi que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu que se essa relação entre força e uma função escalar, ou seja, se a força pudesse ser escrita como sendo o negativo da derivada de uma função escalar, se isso for verdade, é verdade também que o trabalho é igual a menos variação dessa função U. Certo? Como, pelo teorema trabalho-energia cinética, como o trabalho é igual a variação da energia cinética, a gente pode colocar isso tudo numa fórmula só, a gente vai encontrar que a variação da energia cinética é igual a menos variação de U. Bom, aqui a gente já percebe que U tem unidade de energia, né? E já vou dar um nome para essa função U. Bom, agora trabalhando em cima dessa igualdade, que variação da energia cinética é igual a menos variação de U, lembrando que a variação da energia cinética é o quê? É energia cinética no ponto 2 menos energia cinética no ponto 1, certo? E menos a variação de U é função U no ponto 1 menos função U no ponto 2, ok? Colocando tudo no ponto 2 para a esquerda dessa equação e do ponto 1 à direita dessa equação, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a energia cinética no ponto 2 mais a função U no ponto 2, quer dizer, calculando a energia cinética mais essa função U no ponto 2, no mesmo ponto 2, ela é igual a energia cinética no ponto 1 mais a função U no ponto 1. Como 1 e 2 aqui são pontos quaisquer no espaço, certo? O que eu estou vendo aqui dessa equação é que quando eu somo essa função U com a energia cinética da partícula, certo? Em qualquer ponto do espaço eu encontro o mesmo valor. Então a conclusão que eu tiro aqui é que a energia cinética mais o U é uma constante para qualquer ponto do espaço, desde que você some a energia cinética e a função U no mesmo ponto. Você não pode pegar essas duas funções em pontos distintos do espaço, você tem que pegar do mesmo ponto. Então quando você pega para um ponto qualquer do espaço, soma essas duas funções, você encontra um valor. Quando você olha para outro ponto do espaço e soma essas mesmas duas funções, você tem o mesmo valor, mesmo que a energia cinética, a função U, mude de um ponto para o outro, a soma é uma constante, certo? Então daqui a gente percebe a importância do sinal negativo, que eu falei que ia ficar claro mais à frente. Então o sinal negativo, qual é a importância dele? Se eu não tivesse colocado o sinal negativo, certo? O que eu iria ter aqui era um sinal negativo, que ao invés de somar energia cinética com... Bom, antes de falar sobre isso, vamos agora dar nome aos bois, né? Bom, a gente já dá para perceber que essa função U também tem unidade de energia, claro, né? Então ela é uma forma de energia. Então vou dar um nome para essa função U, vai ser energia de alguma coisa. E o nome escolhido, historicamente, é energia potencial. Então essa função U se chama energia potencial. E a soma da energia cinética com a energia potencial recebe o nome de energia mecânica. Então o que acontece quando a força pode ser escrita como sendo o negativo da derivada de uma função escalar?
Ou seja, quando existe uma energia potencial associada a uma força, certo? A energia mecânica é conservada, ou seja, a energia cinética mais a energia potencial é o mesmo valor em qualquer ponto do espaço. Então essa energia mecânica é conservada, portanto a gente diz que essa força, quando essa relação aqui é verdade, essa força é chamada de força conservativa porque ela leva a uma conservação na energia mecânica, ok? Muito bem, voltando aqui para o sinal negativo, se a gente não tivesse colocado o sinal negativo aqui, o que a gente ia ter o que ia ser constante não era a soma da energia cinética mais a energia potencial, mas a subtração. E aí a subtração, ela não leva a uma conservação. Por exemplo, se você tem uma diferença de duas funções em um determinado ponto, é igual à diferença dessas mesmas duas funções em outro ponto. Então vamos supor, um tem 10 e outro 7, a diferença é 3 num determinado ponto do espaço. Em outro ponto do espaço você podia ter 5, certo? E 2, a diferença é a mesma. Mas a diferença de função, sendo constante, isso não leva a uma conservação, certo? Fica difícil eu entender o que isso significaria fisicamente. Quando eu tenho a soma, certo? Fica mais claro. Inclusive a gente chama isso também de uma energia, que é chamada de energia mecânica. Aí sim fica mais claro uma conservação. Fica mais claro entender o que está se conservando quando é uma soma dessas duas funções, certo? Então, o significado desse sinal negativo é porque com esse sinal negativo aqui na fórmula da relação entre força e energia potencial, o sinal negativo leva a uma conservação, certo? De um tipo de energia que a gente está chamando aqui de energia mecânica, ok? Muito bem, vamos continuar aqui. Exemplo de forças conservativas. Força peso, certo? Então, força peso é simplesmente mg, né? Considerando força peso próximo à superfície da Terra, quando g é constante, por exemplo, certo? A força é constante. Então a gente pode escrever o delta U como sendo negativo do trabalho. Ok? A força ela é negativa porque ela sempre aponta para baixo, certo? Então ela é negativa porque eu estou considerando que o Y aqui ele é positivo quando eu subo na altura e a força está apontando para baixo, portanto isso aqui é negativo. Esses dois negativos se cancelam de tal forma que eu tenho aqui um resultado positivo. Em mg, que é a força peso é constante, sai da integral e tem um integral de dy. Esse integral de dy de 1.1 a 1.2, a altura 1 a altura 2, é delta y, certo? Então você pode escrever esse delta U como sendo U de 2 menos U de 1 é igual a mg delta y é altura y menos altura 1, certo? Como é que eu faço para encontrar a função U? Eu preciso definir um sistema de referência, sistema de coordenada. Então a gente pode, normalmente o que você faz quando você trabalha com força-peso e energia potencial, certo? Você diz que na altura igual a zero você tem energia potencial igual a zero. Então a gente diz em y1 igual a zero eu tenho U de 1 igual a zero. Então isso aqui se torna zero, isso aqui se torna zero, aí está aqui a minha fórmula, né, para energia potencial relacionado com a força-peso, é o mgy, certo? Veja que, vamos voltar para a relação aqui entre força e a energia potencial, que o que importa aqui não é, pelo menos para a força, o que importa não é exatamente o valor da energia potencial, mas a derivada. Derivada é uma variação, certo? Uma tangente, uma variação, certo? É como a função U muda com a variável x. Então, o que importa para a força, para as interações, é como essa função U muda com x, não o próprio valor de U, mas a sua derivada, certo? Isso significa
que eu posso escolher minha função U, colocar o zero aonde eu quiser. Então, por exemplo, no problema aqui da força peso. Então, suponha que você tem aqui o solo, certo? E alguma coisa está caindo, por exemplo. Okay? Você poderia definir, por exemplo, a sua energia potencial igual a zero a 1 metro do chão, certo? Não tem problema. A 10 metros do chão também não tem problema. Mas é comum colocar o seu sistema de referência se igualando com o solo. Ou seja, quando 9 é a altura, aí seu y é igual a zero. É comum, mas não é obrigatório. Como eu falei, você poderia escolher qualquer altura para escolher para ser seu ponto de energia potencial igual a zero. E o resultado seria o mesmo do ponto de vista de... o fenômeno seria o mesmo, a força seria a mesma, porque essa equação aqui nos diz que você pode escolher a origem, né, o ponto de potencial igual a zero em qualquer ponto, certo? Em qualquer altura, e essa força não mudaria, porque o que importa não é aonde... Em termos de gráfico, vamos colocar aqui como é que seria esse gráfico. Esse aqui é um gráfico, ó, esse gráfico aqui, U igual a MGY, certo? Esse aqui é um gráfico que cresce linearmente com Y, certo? Então vamos escrever aqui como é que seria o gráfico de U, né, com a altura Y. Usando aquela fórmula, a gente, em Y igual a zero, U igual a zero, e ele cresce linearmente assim, certo? Se a gente tivesse escolhido que o U igual a zero em 1 metro acima do solo, vamos supor que significa dizer que essa linha reta eles cruzaria o eixo horizontal nesse ponto, em y igual a 1 metro. Se fosse a 10 metros, esse ponto aqui mais distante, a curva seria a mesma, certo? Então veja que é a mesma reta, simplesmente transladada para a direita ou para a esquerda, de acordo onde você escolhe aonde você escolhe para o seu ponto onde a energia potencial é zero. Quando você deriva qualquer uma dessas retas, o resultado seria o mesmo, certo? E portanto a força não depende dessa reta ou dessa reta ou dessa reta. Se mudasse a inclinação, se mudasse se essas retas não fossem idênticas, aí a força seria diferente. Mas a gente está falando aqui de retas, né? Portanto, curvas idênticas. A única diferença era aonde ela está cruzando a coordenada y, certo? Então a gente tem, devido a isso, devido que o que importa é a derivada da energia potencial e não o valor em si dela, mas como ela varia em relação à posição. Devido a isso, a gente tem a prerrogativa, vamos chamar assim, de escolher onde é o zero dessa energia, certo? A energia cinética, por exemplo, a gente não tem essa prerrogativa, já que a energia cinética igual a zero necessariamente significa dizer que a velocidade da partícula é igual a zero. Outro exemplo de força conservativa, certo? É a força gravitacional, o que eu chamei antes de força peso e agora estou chamando de força gravitacional, é simplesmente a forma de como você escreve a interação de uma certa massa com a Terra. Aqui é a força peso, considerando que G é constante, certo? Então a força peso é mg, e aqui a força gravitacional é dada por
uma constante universal, massa, mzinho, m maiúsculo, dividido por x ao quadrado, certo? Onde x é a distância entre as massas mzinho e m grande. Muito bem. Quando você calcula a variação da energia potencial, isso aqui é menos o trabalho, então o trabalho vai ser a integral dessa força no x, certo? Então fica menos toda essa constante que sai para fora, menos g, mzinho, m maiúsculo, sai da integral, aí fica integral de dx sobre x ao quadrado de 1 a 2. Isso é menos 1 sobre x. Então, menos 1 sobre x, o menos com menos cancela, aí vai ficar a variação de u é u de 2 menos u de 1 é g m minúsculo, m maiúsculo, certo? 1 sobre x do ponto 1 ao ponto 2. Então, é 1 sobre x 2 menos 1 sobre x 2. Não, desculpa, 1 sobre x2 menos 1 sobre x1. Aqui, onde eu escolho, certo? Já que o que aparece aqui para mim é 1 sobre x, eu tenho que ter cuidado na hora de escolher o meu ponto para ser um ponto de referência da energia potencial. Eu não posso escolher x igual a zero, certo? Para ser o meu ponto onde a energia potencial é igual a zero, porque como a função que aparece é 1 sobre x, se eu botar x igual a zero, essa função vai ao infinito. E o que eu quero é o contrário, o que eu quero é que essa função vá a zero, para definir um ponto de energia potencial igual a zero. Então, onde é que a energia potencial vai igual a zero? Quando essa distância x vai ao infinito. Então, no infinito, quando você trabalha com forças gravitacionais, no infinito é que a energia potencial é zero, certo? Ponto de referência sempre é o infinito. Então, a fórmula da energia potencial fica sendo dessa forma aqui. G, mzinho, m grande sobre x. Certo? Então, essa condição levou a essa forma aqui. Lembrando que a força elétrica, que é escrito, a matemática é a mesma, força elétrica é igual a K, Qzinho, Q grande sobre x ao quadrado, eu chego na mesma conclusão. Eu consigo encontrar, usando essa mesma condição, onde a energia potencial elétrica seria zero, seria no infinito, eu encontraria a energia potencial, a forma da energia potencial, né, dessa forma aqui, seria K, Qzinho, Q grande sobre x, certo? Exemplo de força, outro exemplo de força conservativa, força elástica, certo? Então, forças elásticas são do tipo menos Kx, certo? Então, quando você coloca na fórmula, para calcular o ΔU, é menos o trabalho, certo? Então, integral da força dx, esse menos aqui da força elástica cancela com esse menos aqui, aí fica K integral de x dx, que fica x ao quadrado sobre 2. Então, é K sobre 2, x no ponto 2 ao quadrado, menos x no ponto 1 ao quadrado. Certo? Aqui a gente pode escolher o potencial para ser zero no x igual a zero, de tal forma que a fórmula da energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2. Certo? Então veja que em se tratando de forças elásticas, existe uma função cujo o negativo da derivada da função me dá a força elástica. Força elástica conhecida. É do tipo menos kx, então é uma constante. Então, a função cujo negativo da derivada me dá menos kx é kx ao quadrado sobre 2. Se você deriva isso, se você deriva kx ao quadrado sobre 2, você tem kx. O negativo dessa derivada é exatamente a força elástica. Aqui na força gravitacional, mesma forma. Existe uma função U de tal forma que o negativo da derivada dessa função é a força gravitacional. Que função é essa? G, mzinho, m grande sobre x. Quando a gente
deriva isso e multiplica por menos 1, a gente tem exatamente a força gravitacional. G, mzinho, m grande, sobre x ao quadrado. Certo? Então existe uma função u de tal forma que f igual menos derivada de u em relação a x é obedecido. E quando a gente está se referindo à força peso, existe uma função u do tipo mgy, onde y é a altura, de tal forma que a derivada, né, isso aqui vai nos dar o negativo da derivada, mas nos dá a força peso, que é mg, certo? Ou menos mg, já apontando para baixo. Então aqui são exemplos de forças conservativas onde existe uma função u, que a gente chama de energia potencial, que satisfaz essa relação aqui com a força, ok? E exemplo de forças que não obedecem àquela forma, ou seja, forças onde a força, obviamente a força existe, mas não existe uma função escalar de tal forma que o negativo da derivada dessa função escalar nos dá a força, certo? Essas forças são chamadas de não conservativas, certo? Ou dissipativas, é a mesma coisa. Dissipativa quer dizer algo que gasta energia, né? Ou que não conserva energia. E essas forças são forças de atrito, certo? Veja que a gente tem vários tipos de forças de atrito. Você tem forças de atrito entre duas superfícies sólidas, você tem força de atrito entre uma superfície sólida e líquido, você tem superfície entre partes, né? Forças de atrito entre partes de um mesmo líquido. Então, existem diferentes manifestações dessas forças de atrito. Essas forças de atrito são forças dissipativas, ou seja, não conservativas. Não existe uma função U que satisfaça essa relação, que força de atrito igual a menos derivado de U em relação à posição. Não existe. Portanto, vocês nunca escutaram falar sobre uma energia potencial de atrito. Não existe. O que existe é energia potencial elástica, relacionado com a força elástica, energia potencial gravitacional, relacionado com a força gravitacional, energia potencial elétrica, relacionada com a força elétrica e assim por diante, mas não a energia potencial de atrito. Ok? Bom, a gente também pode tentar entender essa energia potencial graficamente, certo? Então essa energia potencial é uma função do espaço. Então suponha que ela só dependa de uma variável x, um sistema em uma dimensão, e ela pode ter um formato qualquer, certo? Ela pode ter, por exemplo, ela pode ter dois mínimos, certo? Vou desenhar esse gráfico. Então suponha que a gente tenha algo. Primeiro vamos desenhar aqui alguns exemplos do que a gente acabou de ver, né? Por exemplo, a energia potencial elástica, é do tipo K x ao quadrado sobre 2. Quando você plota esse gráfico, o que a gente encontra é uma parábola, certo? Então ele pode ter valores positivos ou negativos de x, por quê? Porque esse x, se a gente colocar, por exemplo, uma mola aqui, x igual a zero significa dizer que essa mola não está nem comprimida nem estendida. X maior do que zero é porque a mola está estendida, certo? Nesse caso, a força restauradora aponta sempre para o zero, né? Então, nesse caso é para a esquerda. E quando ela está comprimida, essa massa está do lado esquerdo do x igual a zero. Então ele tem uma posição negativa. Mas não interessa, como a energia potencial é uma função quadrática, se ele tiver, por exemplo, a uma distância para a direita ou para a esquerda, desde que seja o mesmo valor, ele vai ter uma simetria aqui, vai ter a mesma energia potencial, certo? Então,
sendo que um caso a mola está estendida, no outro caso ela está comprimida. Okay? Então essa aqui seria a forma de uma forma gráfica, né, de uma energia potencial elástica. E aí a gente pode imaginar situações mais complexas, né? Na natureza essas funções não são tão bem comportadas como uma função quadrática, né? Você pode ter mais de um mínimo, por exemplo. Então vamos desenhar aquela gráfico que a gente acabou de ver aqui. Vamos supor que isso aqui é o gráfico da função u. E aí vamos supor que um determinado sistema que tem essa função u, certo? Ela tem uma energia mecânica. E mecânica, desprezando todas as formas de atrito, essa energia mecânica ela se conserva. Muito bem, se essa energia mecânica estiver, por exemplo, nesse valor aqui, certo? Então ela tem algum... A gente pode colocar no mesmo gráfico, porque energia mecânica, energia cinética e energia potencial tem a mesma unidade, certo? Então vamos supor que a energia mecânica esteja aqui, certo? Bom, eu não posso ter uma energia potencial maior do que a energia mecânica. Isso violaria a minha conservação, certo? Não posso quando eu estou dizendo que não existe atrito, certo? Então, essa região aqui, ó, onde o U é maior do que a minha energia mecânica, é uma região proibida para a minha partícula, certo? Muito bem, mas ela pode, vamos dizer que isso aqui é uma posição x', ela não pode ter uma posição menor do que x', porque é uma posição proibida, mas ela pode ter uma posição maior do que x', certo? Então o que acontece? Se ela estiver bem aqui, por exemplo, nessa posição aqui, então ela tem esse valor aqui da energia U em x', por exemplo, e essa diferença daqui para cá seria o que? Seria energia cinética, certo? Se ela estiver bem aqui no fundo desse vale, aí a energia potencial é menor, portanto, no fundo desse vale, a energia cinética é grande, ó, porque seria essa diferença. Então daqui para cá seria a energia potencial, né, em relação ao zero, mas daí até a curva da energia mecânica seria um ponto, seria o equivalente à energia cinética. Se ela estiver nesse alto aqui, por exemplo, então aqui talvez uma posição x', ó, x'. Então esse aqui é um ponto de máximo de energia potencial e, portanto, a energia cinética aqui é pequena, certo? Aqui, por exemplo, né, no fundo desse segundo vale, que é um vale bem abaixo, a energia potencial é quase nula aí, está muito próximo do zero, o que significa dizer que a energia mecânica é altíssima, certo? Muito bem. Vamos pegar agora situações outras situações para a energia mecânica. Suponha que a energia mecânica não esteja nesse valor. Vamos supor que eu tenha uma energia mecânica menor, assim, ó. Então aqui, o que acontece? Toda essa região, vou chamar esse aqui de x', agora é esse aqui é x', x', x'. Essa região aqui é proibida, essa região é proibida e essa região aqui é proibida. Então eu tenho duas regiões permitidas entre x', x', e entre x', e x'. Eu não sei, a priori, se a partícula está nessa região ou nessa. Ele está em uma ou na outra, certo? Num vale ou no outro vale. Se ele está em uma, ele está confinado, ele não pode passar para o outro vale. E vice-versa.
certo? Veja que no caso anterior, quando eu considerava que a energia mecânica total, né, era acima desse pico aqui, certo? A partícula poderia vir para um vale e eventualmente ir para outro vale. Ela poderia inclusive ficar oscilando de um vale para outro vale. Era permitido, porque ela poderia passar uma posição a outra, de uma região a outra região. Agora, nessa situação que a gente está considerando aqui, nós não temos isso, certo? Por quê? Porque isso aqui funciona como uma barreira. Isso aqui está funcionando como uma barreira de potencial, certo? E a partícula ou está aqui, então você pode imaginar como se fosse um lago. Isso aqui é um lago, aqui é outro lago, certo? Se você pode ter peixes aqui ou peixes aqui, mas eles não trocam de lago. Se esse nível da água aumentar, se o nível da água vier para cá, e tudo isso aqui se tornar água, aí sim, um peixe pode vir nadando e ir de um lago a outro lago, se houver uma inundação, certo? Mas se não houver essa inundação, essa parte aí entre os lagos funciona como uma barreira. Okay? Então, é isso aqui que o livro fala sobre a interpretação gráfica da energia potencial. Uma outra energia potencial bastante usada, por exemplo, é a energia de Van der Waals ou Lennard Jones. São energia potenciais encontradas, por exemplo, em ligações químicas, por exemplo, no átomo de hidrogênio. Eu vou desenhar aqui, é mais ou menos assim, ó. Certo? E aqui é um R, um X, né? Então, o que acontece? Aqui é um mínimo de potencial, certo? Quando esse R ou X, né, que é a distância, isso aqui é uma molécula, é um potencial que representa, por exemplo, uma molécula de hidrogênio, certo? Quando o R representa a distância entre os dois átomos de hidrogênio que formam essa molécula. Quando esse R é muito pequeno, esses dois átomos eles se aproximam um do outro, estão muito próximos do outro, e o que acontece? Essa energia potencial vai para o infinito, ela sobe. Certo? Aqui há uma força de repulsão entre os dois átomos. Aqui é uma força de repulsão. Força de repulsão. E aí eles se distanciam. Quando eles se distanciam demais e o R, a distância entre os dois átomos, é muito grande, esses dois átomos se atraem. Certo? Então nessa região aqui, a força de atração. E existe um ponto intermediário, certo? Então veja que a força, como grandeza vetorial, muda inclusive de sentido, né? Uma hora está para um lado, outra hora está para o outro. Não só de intensidade, mas de direção também. E um ponto intermediário, aqui é força igual a zero. Isso aqui lembra um pouco a força elástica. De fato, próximo dessa força, desse ponto de equilíbrio, isso aqui se comporta como tem um comportamento elástico, certo? Mas à medida que você se distancia muito desse ponto de equilíbrio, aí você sai desse comportamento quadrático, né? Então existe um ponto de equilíbrio aqui, um R0 que a gente pode chamar, uma distância entre os dois átomos, onde ele nem está se atraindo, eles nem estão se atraindo, nem estão se repelindo, certo? Só que quando ele está, da mesma forma que acontece no sistema massa-mola, quando a partícula passa por esse ponto do espaço, onde a força é zero, não há atração nem repulsão, mas ela chega ali com velocidade, e portanto a primeira lei de Newton diz o quê?
que ela continua o movimento porque ela quer manter a velocidade, certo? Então, vamos supor que os dois átomos de hidrogênio estão muito próximos, começam a se afastar até que a distância é igual a R0 e, portanto, a força se anulou. Não há força nem de atração nem de repulsão, mas elas têm velocidade. Então, elas continuam se repelindo. Aí, quando elas continuam se repelindo, elas aumentam a distância com R maior do que R0. Aí começa a ter uma força agora de atração, até que essa distância vai aumentando, mas vai perdendo aceleração. Até que para, certo? Não tem mais a velocidade de repulsão, né, de distanciamento entre eles, mas tem a força atrativa. E aí eles começam a voltar, certo? E aí fica nesse movimento perpétuo. Agora, se a energia da partícula está aqui, tem um certo valor aqui, significa dizer que a partícula está confinada entre esse ponto e esse ponto, porque ela não pode ir para essa região, um R menor do que esse R1 aí, ou um R maior do que um R2. Esse aqui seriam, se isso aqui for energia mecânica total, certo? O sistema só é permitido ter um valor de R entre R1 e R2, é dentro do lago, ó. Certo? Se você aumenta a energia mecânica total desse sistema, por exemplo assim, isso significa dizer que a partícula não está mais confinada, ela pode inclusive, nesse caso aqui, a molécula poderia se desfazer. Por quê? Porque, lembrando que R é a distância entre os dois átomos, então se a energia mecânica, né, total dessa molécula de hidrogênio for grande o suficiente, significa dizer que esse átomo pode eventualmente se desligar do outro e ir para o infinito, ir embora. Né? Um se distancia do outro se ele tiver energia suficiente para isso, certo?